vereadora Lucinha, vereadora Rosa Fernandes, vereador Alberto Salles. Senhor presidente, meu pronunciamento diz respeito ao decreto do prefeito César Maia, publicado no Diário Oficial do dia 3 de junho, da última quinta-feira, onde o prefeito cria uma equipe especial que, nos usos das suas atribuições, tem o objetivo de fazer uma intervenção na Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito constituiu essa comissão, que ainda não foram publicados os nomes dos membros da comissão. No entanto, essa equipe especial, constituída de 6 membros, coordenada pelo secretário municipal de saúde, na verdade, uma demonstração e um reconhecimento por parte do prefeito do caos deixado pela administração do deputado Ronaldo César Coelho na Secretaria Municipal de Saúde, que o prefeito César Maia, ao longo desses últimos 2 anos, tem feito questão de esconder, de mistificar, de mitificar, de inventar falsas desculpas, principalmente, senhor presidente, vereador Ivan Moreira, argumentando que a crise nos hospitais municipais do Rio de Janeiro se dava em função de moradores de outros municípios serem atendidos numa quantidade muito maior do que anos anteriores. Fato este inverídico, fato esse que não se comprova pelas informações da própria Secretaria Municipal de Saúde. Então, presidente, essa era uma primeira questão que eu queria registrar, que o prefeito finalmente tomou uma iniciativa de procurar identificar os problemas na Secretaria Municipal de Saúde e não querer transferir os problemas dos hospitais municipais, a responsabilidade da sua gestão, para as prefeituras do entorno do Rio de Janeiro, alegando que seria essas prefeituras que estariam contratando ambulâncias e encaminhando aos hospitais da rede municipal. Não tem nada disso. O problema da saúde no município do Rio de Janeiro, claro que é fruto de problemas que existem na saúde do Estado, na saúde dos hospitais federais. Há um problema generalizado na saúde do país. No entanto, o prefeito precisa assumir suas responsabilidades. Espero que essa comissão possa apontar as soluções e já se sensibilize com a grave situação da saúde no município e exija imediatamente repasse de recursos, verbas suplementares, pagamento dos contratos atrasados de manutenção dos hospitais da rede municipal. Essa era uma primeira questão, presidente. A segunda questão é que no mesmo Diário Oficial de quinta-feira, do dia 3, pode me dar uma parte, o prefeito por favor, César vereador Maia, daqui a pouco, vereador Maria, o prefeito César Maia, no uso das suas atribuições e provavelmente atendendo já a apelos de pessoas que sabem que é grande a corrupção na Secretaria Municipal de Saúde, volto a afirmar que é grande a corrupção na Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito, de uma canetada só, com uma medida só, exonerou 6 servidores, inclusive o coordenador geral da Coordenadoria de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelas compras de insumos e pelos contratos de manutenção da Secretaria, contratos estes
que foram, muitos deles, prorrogados, sem licitação no ano passado, de uma verba de insumos da Secretaria de 115 milhões, das quais 31 milhões foram gastas sem licitação, de acordo com informações que eu possuo do Tribunal de Contas do município. Pois bem, o prefeito exonerou todos os servidores responsáveis pelas compras da prefeitura na divisão de apoio administrativo, responsável pelo estoque de remédios das farmácias dos hospitais municipais, porque há desvio de remédios no apoio da administração municipal da cidade do Rio de Janeiro, e provavelmente o prefeito tomou essa iniciativa após o envio, presidente. Nós enviamos há uma semana, logo após a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, informações das compras realizadas no ano de 2003 e no início agora de 2004, por esses senhores que entraram junto com o secretário Ronaldo César Coelho, na Secretaria Municipal de Saúde. E aí o prefeito, que ao afastar essas pessoas, não pense que isso significa a solução dos problemas, porque muitos dos contratos que são responsáveis por aumento de uma despesa, que é curioso, presidente, que tenha se aumentado a despesa em saúde no município, tenha se aumentado a despesa dos contratos de manutenção no município, tenha se aumentado a despesa de insumos básicos do dia a dia dos hospitais, aumentou essa despesa, e tudo falta nos hospitais. Então, ou há desvio desses materiais, ou há desvio de recursos, ou está se comprando por um valor muito caro. Objetivamente, o prefeito precisa abrir uma sindicância, o prefeito precisa abrir um inquérito administrativo e não empurrar para debaixo do tapete esse escândalo na Secretaria Municipal de Saúde. É importante que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a presidente da comissão, a vereadora Rosa Fernandes, agilize a convocação dos membros da Comissão de Coordenadoria, de Apoio e de Compras e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, para deporem aqui na CPI, vereadora Rosa Fernandes. Temos que chamar o senhor Carlos Nobre Saraiva, nós temos que chamar o senhor Frederico Rodrigues dos Santos, o senhor José Luiz Godoy de Souza, o senhor Alfredo Domingos Faria da Costa, o senhor José Luiz Silva Soares e o senhor Herbert Teixeira Cavalcante, para explicar o que é que houve com as compras de insumos da Secretaria Municipal de Saúde, o que é que houve com os contratos de manutenção. E ontem eu estava no Hospital Souza Aguiar. Há 2 meses, os vigilantes e as vigilantes daquele hospital não recebem salário. O que há com os recursos da Secretaria Municipal de Saúde? Faço uma convocação, inclusive a presidente, que amanhã me acompanha o vereador Edson Santos e a vereadora Lucinha, que se manifestaram o desejo de ir ao Hospital Souza Aguiar, que tem 10 centros cirúrgicos, o Hospital Souza Aguiar, 10 centros cirúrgicos. Na semana passada, estavam funcionando 3 centros cirúrgicos, e eu recebi uma ligação do chefe da cardiologia do Souza Aguiar, que me informa que só um centro cirúrgico funciona hoje, dia 8 de junho, no Souza Aguiar, que as pessoas estão entulhadas nos corredores do hospital da maior emergência da América Latina. E o vereador Cerruti, que é relator da CPI, deveria estar amanhã lá no Hospital Souza Aguiar, para ver o que é que acontece com a população da cidade do Rio de Janeiro. Não deveria junto com outros vereadores, participar de uma inspeção do que acontece na Secretaria Municipal e nos hospitais municipais. É um escândalo o que ontem se paralisou todo o hospital. Será que todos... E aí o prefeito diz que é politiquice, que isso é coisa... Será que todos os profissionais de saúde que clamam por melhores condições de serviço dos hospitais municipais
e que nos jornais todos os dias saem notícias em relação a isso. Será que todos estão numa orquestração de desestabilizar o prefeito César Maia? A população, senhores e senhoras vereadores, está sofrendo, a população está morrendo, fruto do roubo, do desvio de recursos na Secretaria Municipal de Saúde, e que o prefeito identificou, e que o prefeito me parece que afastou as pessoas. Mas nós precisamos investigar, nós precisamos ver se é isso mesmo, se não há mais problemas. Para onde foi 1 bilhão e 600 milhões da saúde? A população não pode ver no poder legislativo, um poder que representa o seu interesse, essa conivência, essa omissão. É importante, inclusive, que a secretaria e o prefeito responda logo o requerimento de informação, a assessoria do prefeito aqui na casa, responda, porque eu recebi uma série de denúncias de pessoas de dentro dos hospitais, que há um desvio descarado de remédios que são comprados e que não são entregues nos hospitais. Então a prefeitura precisa responder logo. Por que demorar uma semana para responder um ofício, um requerimento de informações? Que temor é esse? Nós precisamos abrir a caixa preta da Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos vendo que a corrupção, ela existe nos 3 níveis. Eu não quero aqui, falo aqui para o vereador Cerruti, líder do governo, relator da CPI, esse não é um problema da Secretaria Municipal só do Rio de Janeiro. Esse problema, ele existe em nível estadual, e nós já vimos aí uma série de denúncias em relação a isso, existe em nível federal. Ou nós não estamos vendo o que está ocorrendo no Ministério da Saúde? No entanto, a diferença se dá pela postura do gestor e do administrador em querer cobrar, em querer investigar, em afastar os corruptos e os corruptores, e não empurrar para debaixo do tapete, e não impedir a investigação. Queria dar, o vereador Mário Del Rey pediu a parte, depois a vereadora Rosa e o vereador Edson Santos, senão o tempo... Muito obrigado, vereador Fernando Guzmão, nobre vereador, presidente da Associação Ivan Moreira. Vereador Fernando Guzmão, eu acho que essas denúncias que Vossa Excelência traz a esse plenário na área de saúde, eu creio que elas não sejam nem mais novidade para nenhum vereador, porque os noticiários, e já é público em toda a cidade do Rio de Janeiro, dos desmandos acontecidos na Secretaria Municipal de Saúde. E, infelizmente, não é só na Secretaria Municipal de Saúde que esses lamentáveis descontroles e esse desvio de recursos públicos têm acontecido na atual gestão do prefeito César Maia. Acho até que esse tipo de comportamento dos dirigentes dessas pastas municipais tem sido uma tônica, e isso certamente tem acontecido, primeiro porque o prefeito César Maia, ele não tem o controle dessa administração municipal, virou um verdadeiro pega-pra-capá, né? Todo mundo faz o que quer nessas secretarias, nessas fundações, e o prefeito César Maia ainda tem, através das suas atitudes concretas, corroborado com todos esses desvios de comportamento e desvio de recursos públicos. E exatamente esse mesmo tipo de episódio tem acontecido na Secretaria Municipal de Esportes, fruto inclusive da investigação de uma CPI que ora está em andamento nessa Câmara Municipal. E por falar nessa CPI, nobre vereador Fernando Guzmão, eu queria pedir a sua atenção e de todos os colegas vereadores para lamentar o episódio ocorrido hoje na tomada de depoimentos, né, do secretário municipal de esporte, Dr. Rui César. Todo o andamento da CPI vinha ocorrendo de forma satisfatória, apesar do secretário ter trazido para essa Câmara Municipal, né, um grupo de aproximadamente 80 funcionários contratados com dinheiro público para fazer claque
ao seu depoimento. Apesar de tudo isso, transcorria a tomada do depoimento, né, em ritmo, em condições normais, até a chegada do vereador Jorge Pereira àquele recinto onde estava sendo tomado o depoimento. E aí eu queria pedir a atenção especial do presidente, porque o vereador Jorge Pereira, ele demonstrou um profundo desrespeito pela casa, pelos os organismos oficiais dessa casa, quando entrou aos brados naquela CPI, dizendo que a CPI era uma palhaçada, que já tinha esgotado o tempo dos depoimentos, que tinha que acabar, falando alto, fazendo gracinhas e tentando desmoralizar aquela CPI. Eu, como presidente da CPI, pedi ao vereador que se comportasse, né, que tivesse dentro daquele recinto ali respeito aos membros da CPI, ao depoente e às pessoas que lotavam aquele plenário. Mas como desde o início dessa CPI tem sido muito difícil, senhor presidente, trabalhar, hoje, né, ficou constatada que existe nessa Câmara de Vereadores alguns vereadores, e em especial o vereador Jorge Pereira, que não quer que a CPI conclua os seus trabalhos. Não satisfeito de fazer aquelas gracinhas, o vereador resolveu que iria acabar o depoimento na marra. Levantou falando palavrões, deu socos na mesa, me agrediu fisicamente, né, e criou um clima extremamente constrangedor na tomada do depoimento. Eu queria aqui pedir à mesa diretora, né, para que garanta o funcionamento e o exercício dos direitos de cada um dos vereadores aqui nessa casa, como também o pleno funcionamento, né, das comissões e das organizações internas dessa casa. Nenhum vereador, seja ele antigo ou novo, pode impedir que o restante dos vereadores cumpram com a sua missão, com a sua função. Comigo isso não vai acontecer, tá certo? Agora, é lamentável que esses episódios aconteçam sistematicamente nessa casa, geralmente envolvendo o mesmo personagem, que é o vereador Jorge Pereira, e até o momento, né, nenhuma atitude é tomada pelo conjunto dos vereadores. Nessas horas faz muita falta, senhor presidente, né, a questão do código de ética nessa casa. A questão do decoro, né, também tem sido constantemente quebrado nessa casa. E hoje, mais de 100 pessoas presenciando a tomada de um depoimento, um vereador sem nenhum tipo, né, de postura, tenta, de forma intimidatória, acabar com o trabalho da CPI. É lamentável que isso tenha acontecido mais uma vez nessa casa. Agora eu quero lembrar, né, a qualquer vereador que seja, né, que, pelo menos comigo, na base da intimidação, não vai restringir, não vai me impedir de eu continuar fazendo o meu trabalho. Agora é lamentável que esses episódios se sucedam, que o personagem seja o mesmo e que a casa não tome providências, que os vereadores não tomem providências. Eu lamento, mais uma vez, que nós, representantes da cidade do Rio de Janeiro, tenhamos apenas para passar para a população, para a sociedade, episódios lamentáveis como esses que foram presenciados aqui por mais de uma centena de pessoas na tomada de depoimento de um secretário. Tudo bem que o secretário tivesse ali instável, tivesse nervoso, que ele tenha trazido a sua claque para cá, tudo bem, é uma audiência pública, para mim não tem problema ter gente presenciando, porque não estamos fazendo nada escondido. Agora não pode desmoralizar a casa e a casa aceitar tudo isso, né, como se fosse normal. Eu lamento mais uma vez, né, que esse personagem tenha sido o estopim de mais um escândalo, de mais uma confusão nessa casa, de mais um fator negativo para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Obrigado, vereador Fernando Gurjão, pela parte. Vereadora Rosa Fernandes. Vereador, infelizmente, o tempo... Presidente, só concluindo, não tem nem como concluir. Vossa Excelência Só concluirá, já são 16 horas, vereador Guzmão, concluirá, a presidência dará a palavra pela ordem, Vossa Excelência, com certeza absoluta. Foi não. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa diretora dará ciência
das proposições recebidas. Posteriormente, a palavra será concedida pela ordem. Requerimento de autoria do senhor vereador Mário Del Rey. Requer a presidência desta Câmara, na forma regimental, a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 963/2003, publicada no dia 3 de outubro de 2003, DCM, visando uma melhor instrução processual. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Não. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal pelos nobres vereadores Alexandre Cerruti, Romualdo Boaventura e Índio da Costa. Senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais de votação. Não, eu vou. Senhores vereadores Adilson Pires, Aloísio Freitas, Argemiro Pimentel, Bispo Dr. Monteiro, Bispo Jorge Braz, Carlos Bolsonaro, Chico Aguiar, Cláudio Cavalcante, Edmilson Dias, Edson Santos, Eliomar Coelho, Fernando Guzmão, Guaraná, Índio da Costa, Jerominho, Jorge Babu, Jorge Mauro, José Moraes, Lilian Sá, Lucinha, Mário Del Rey, Paulo Melo, Professor Washington, Rubens Andrade, S. Ferraz, Verônica Costa.
Senhores vereadores, Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Bispo Jorge Braz. Edmilson Dias, Edson Santos, Eleomar Coelho, Fernando Guzmão, Jerominho, Jorge Babu, Mário Del Rey, Professor Washington, Rubens Andrade, S. Ferraz, Verônica Costa. Vou encerrar, hein? Pelosi, senhor presidente. Vou encerrar, eu estou escrito pela... Vou encerrar a votação. O vereador tem que estar presente aqui, plenário. Vou encerrar a votação. Eu não... Os vereadores estão em plenário, estão se abstendo. Não tem problema, né? É um direito. Vereadores Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Bispo Jorge Braz, Edmilson Dias, Edson Santos, Eleomar Coelho, Fernando Guzmão, Jerominho, Jorge Babu, Mário Del Rey, Paulo Melo, Professor Washington, Rubens Andrade, S. Ferraz, Verônica Costa. Encerrou? Deixa eu te falar. Cadê o Berg? Vou encerrar a votação, hein? Presentes, 19 senhores vereadores. Refazendo a fala. Presentes 20 senhores vereadores. Impedido regimentalmente 1. Não há quórum para deliberar. Pela ordem. Matéria voltará em votação. Pela ordem. Palavra pela ordem, nobre vereador Jorge Pereira. Bem, eu queria fazer um registro nessa Câmara. O vereador Mário Del Rey, até o primeiro momento ele tinha razão. Até os primeiros minutos, talvez, ele tivesse razão. Depois ele perdeu totalmente a razão. Eu quero deixar registrado que nesses anos todos,
Esse vereador é tão prepotente que o primeiro dia que eu cheguei na Câmara aqui, foi a primeira pessoa que se incompatibilizou comigo sem eu ter feito absolutamente nada. Nós tivemos uma briga terrível aqui, foi um arranca-rabo pelo comportamento dele altruístico, de dono da verdade. Eu cheguei naquela oportunidade a dizer que a Câmara vai ter a sorte de ter só esse mandato e ele não voltar na próxima. Deus vai ser justo, vai fazer isso, porque, sinceramente, ter um vereador como o Mário Del Rey aqui mais 4 anos é um castigo. Agora, senhor presidente, eu quero que o senhor requisite, senhor presidente, eu quero, para ficar bem registrado, que o senhor requisite as fitas do que estava lá gravado. Eu, quando entrei, estava cheio. Eu entrei realmente brincando até com os vereadores. Quando o vereador se dirigiu a mim e disse que eu não brincasse, está gravado, senhor presidente, que eu ficasse quietinho, sentado e calasse a minha boca. Isso está gravado, senhor vereador. E eu disse a ele que ele não tinha direito de falar assim comigo, que eu sou um vereador. E ele repetiu de novo: sente, fique calado e cale a boca. Agora o senhor pode comprovar isso mandando vir a fita lá. Até aí tudo bem. E disse que eu estava importunando a comissão parlamentar. Aliás, muito mal dirigida, hein? Uma comissão parlamentar que não apura absolutamente nada. A comissão parlamentar pergunta as coisas, discute com o outro. Isso não é comissão parlamentar de inquérito, coisa nenhuma. Isso é uma brincadeira, isso é uma piada. Devia ser proibido isso aqui na Câmara. CPI de piada, de brincadeira. CPI, comissão parlamentar de inquérito, é uma coisa séria. E essa é de brincadeira, estão de gozação. Está muito mal presidida. Então, senhor presidente, eu gostaria que cada assessor que está aqui mandasse requisitar, o senhor requisita a fita e bote para todo mundo ouvir o que o vereador disse quando eu entrei. Primeiro, ele disse que eu estava brincando no início da minha chegada, e eu parei imediatamente. Ele mandou calar a boca, ficar sentado, etc., como se eu fosse um porcaria qualquer. Eu sou um vereador. Eu sentei no meu lugar, fiquei pensando como é que uma pessoa incompetente daquela, desprovida de qualquer qualificação, podia presidir um trabalho dessa seriedade. Daqui a pouco toca o telefone celular. O que eu fiz com o telefone celular? Exatamente o que eu vou dizer, senhor presidente. Fiquei com o telefone na minha mão, só que não tinha eu na sala. Existiam 30, 50, 60 pessoas que viram. E eu perguntei ao vereador, quero que me desmita se for verdade, olhei para o Boaventura, hein, vereador, e lhe perguntei o que eu fazia com o meu telefone tocando. Se eu atendia, eu desligava. O vereador balançou com a cabeça, como membro da mesa, acenou que eu deveria atender o meu telefone. Eu, imediatamente, com a autorização da mesa, atendi o telefone. A pessoa me perguntou um monte de coisa, era uma ligação equivocada. Só que, nesse momento, houve um silêncio sepulcral, como se todo mundo quisesse ouvir a minha conversa ao telefone. A mesa parou, as pessoas pararam, não se ouvia um zumbido de mosca. E eu conversando com a pessoa do outro lado. Se senhor, o senhor não sei o que, eu falei, não, senhor. O cara perguntava como se estivesse falando com o Adroaldo, Teobaldo, sei lá quem é. Eu disse, meu amigo, o senhor está totalmente equivocado. Quem está falando é o vereador Jorge Pereira. Fechei o telefone e está tudo gravado. Isso não dá nem dizer que é mentira, que está gravado. Fechei o telefone, botei no bolso e continuei na minha posição, sentado quieto. O vereador que presidiu o trabalho disse que eu estava de palhaçada, aquela palhaço, estava... Bom, aí, senhor presidente, eu tenho brios. Aí eu perdi a paciência com ele. E perdi justamente por tudo aquilo que está gravado lá. Agora eu desafio a cada vereador, cada assessor aqui, que pegue o que está gravado, se não for isso aí. Se não foi exatamente isso que eu disse. E os membros da mesa. Senhor presidente, o vereador lá está agredido, foi machucado, está com a mão no gelo lá. E ele arremessou uma peça de telefone, que pegou no peito de um rapaz lá, que eu não sei nem quem é, se é da força sindical, de que força é. Arremessou um microfone e acertou no peito do rapaz. Então, se a Câmara tem que apurar alguma coisa, ela tem que primeiro ouvir a fita. Ouvir a fita do que o vereador disse. Nós já somos antagônicos desde o primeiro dia que entramos aqui. E ele faz vontade clara de deixar isso claro. Eu venho tentando minimizar, mas ele é claro quanto ao antagonismo.
como está terminando o mandato, vamos deixar logo isso bem claro entre nós dois, né? Nós não nos suportamos. Então, ele tirou proveito de estar presidindo uma sessão e falou essa besteira lá para mim. Então, senhor presidente, se o senhor quiser apurar alguma coisa, o senhor ouça todos que estavam lá dentro da sala e aproveite e pegue a gravação que está lá. É um prepotente o vereador. Graças a Deus, meu nosso Senhor Jesus Cristo, o senhor é tão bondoso, esse homem não volta mais aqui. Espero que ele não passe nem mais na porta da Câmara. Como eu sei que ele vai perder mesmo, tenho certeza absoluta, espero que não passe nem na porta da Câmara aqui. Essa vai ser a bênção que eu vou ter de Deus. Porque, vou uma praga dessa aqui, se empestia tudo. Palavra pela hora, o vereador Fernando Guzmão. Não estando. Vereadora Rosa Fernandes. Palavra pela ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de responder ao vereador Fernando Guzmão, já que não foi possível durante a sua fala na tribuna, quando pedi uma parte e o tempo se esgotou. Eu queria dizer ao vereador Fernando Guzmão que o encaminhamento do secretário de Saúde, do sindicato e do conselho já foram encaminhados para que as audiências se procedam de acordo com os espaços oferecidos por essa casa. Registro também que recebi agora do Conselho Regional de Medicina a mesma cobrança e queria que ficasse nos anais dessa casa que a comissão de inquérito, que a vereadora Rosa Fernandes é presidente, vai caminhar conforme determina o regimento interno da casa, conforme as necessidades, conforme os encaminhamentos necessários para a apuração dos fatos. Em momento algum me furtarei de convocar ou de proceder às audiências necessárias. E queria aproveitar, já que está toda essa discussão, fazer um alerta à mesa diretora e à presidência da casa, que já fiz daqui do plenário essa mesma observação. Uma CPI importante como foi a de hoje, naquele espaço do auditório, com aquele volume de pessoas, certamente é inviável que se faça um trabalho a contento. Eu até pedi desculpas ao vereador Mário Del Rey, num primeiro momento, porque eu cheguei e falei que estava olhando para ele. Que sempre brinco assim, mas a acústica daquela sala é uma acústica que faz o tom ficar muito mais elevado do que deve. E daí o vereador deve ter se assustado por conta disso. Mas eu acho que aquele espaço é um espaço que não é bom para a CPI, uma CPI que tenha um volume muito grande de participantes e de ouvintes. Uma CPI normal, onde você vai pegar depoimento de partes que não têm tanta visibilidade, você comporta ali 20, 30 pessoas com tranquilidade. Mas no momento de depoimento do secretário, onde havia toda uma expectativa e um volume grande de assessores, de vereadores e de funcionários ou contratados, não sei quem são as pessoas que estavam lá, lotou, a ponto de não conseguir fechar a porta e também não poder mantê-la aberta, à medida que as pessoas que estavam no café estavam fazendo barulho suficiente para interferir na audiência. Então, eu estou colocando, mais uma vez, pela segunda vez, um alerta em relação à questão dos espaços das CPIs. É claro que elas podem ser feitas em qualquer lugar, mas eu acho que a prioridade do espaço do plenário deve ser dada para as CPIs pela sua importância, pela sua marcação com antecedência, pelo seu prazo de término. Eu acho que essas coisas precisam ser revistas e renegociadas. Talvez se tivesse negociado com a vereadora Leila, que tinha um volume pequeno de pessoas no plenário, pudesse ter ido
para o auditório e a CPI tivesse acontecido dentro do plenário, que seria o ideal, e certamente alguns senões teriam sido evitados. Muito obrigada. Palavra pela hora, vereador Rodrigo Bertolin. Bom, senhor presidente, eu quero primeiro lamentar o fato ocorrido hoje de manhã, quando numa CPI na qual eu faço parte, nós tivemos um princípio de tumulto que com certeza em nada ajudou o andamento dos trabalhos. Eu venho já há algum tempo reclamando exatamente o que a vereadora Rosa Fernandes falou. Nós temos aqui na casa, e eu entendo perfeitamente que cada vereador dê a importância a seus eventos e, enfim, cada um milita numa área, cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu tenho seguidamente reclamado que por muitas vezes, nessa CPI especificamente, nós temos tido audiências em que têm sido feitas essas audiências no auditório de forma completamente improvisada, porque é uma quantidade de pessoas muito grande que vão, é uma comissão parlamentar de inquérito que tem despertado o interesse de vários vereadores, há uma quantidade grande de vereadores que estão presentes nas audiências, e o que nós temos notado é que, em função disso, prejudica os trabalhos. E muitas vezes está acontecendo aqui no plenário uma solenidade de entrega de medalha, uma sessão solene, algo do gênero que poderia ser feito ou aqui em cima, no Salão Nobre, ou até no auditório, para que aqui pudesse, efetivamente, o plenário funcionar para o que eu acho que é prioridade nessa casa, uma comissão parlamentar de inquérito, que estão presentes 8, 10, 12, 15 vereadores, como já aconteceu, ficar todo mundo amontoado no auditório dá margem a, no mínimo, ter um funcionamento precário, né? Apesar do que, eu acho que nada é desculpa para o que aconteceu hoje. Eu, sinceramente, entendo que nós temos o espírito democrático, mas, a meu ver, nós já erramos no início do trabalho, permitindo que uma claque fosse colocada dentro do auditório, um auditório que é pequeno, que é próximo aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, no meio do depoente, tinha verdadeira claque para fazer manifestações quando fossem necessárias. Eu acho que isso já foi um erro nosso. E quando digo nosso, porque eu sou membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, não vou ser leviano de jogar a culpa no presidente. Afinal de contas, eu estava na Comissão Parlamentar de Inquérito, poderia, logo que cheguei, ter solicitado, ter pedido para colocar em votação, porque, obviamente, nós temos nosso espírito democrático, mas isso se trata de uma investigação. E uma investigação, ela tem que ser feita com absoluta concentração. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito têm que ter total tranquilidade para formular suas perguntas, para fazer as suas colocações, para tirar as suas dúvidas, e não é a base de claque com palmas e com vaias que nós vamos poder chegar ao nosso maior objetivo, que é, com isenção, poder chegar à investigação final. Eu quero dizer também ao meu amigo vereador Jorge Pereira, a quem eu tenho uma profunda consideração, que eu acho que foi muito inoportuna a entrada dele da forma que ele entrou no auditório. Disse a ele já pessoalmente, estou dizendo aqui, a CPI estava num clima muito tenso, efetivamente, afinal de contas o secretário veio aqui, é o último dia antes da possível prorrogação, que infelizmente não conseguimos votar, existiu uma claque ali dentro, que nós sabíamos que era uma claque aparelhada para, talvez no momento oportuno, proferir vaias, enfim, bater aplausos, como teve várias manifestações, e eu acho que aquela entrada não ajudou em nada, pelo contrário, só atiçou o clima que já estava ruim, né? Então, eu queria fazer essa colocação para que o vereador Jorge Pereira entendesse em que âmbito estava sendo feita a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu entendo que nós aqui na casa, nós temos que dar prioridade. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito, óbvio, é votado no plenário, as pessoas reservam o plenário para as suas sessões. Agora, eu acho que a hora de sessão solene é à noite. Na parte da manhã, a prioridade do plenário tem que ser as audiências das comissões parlamentares de inquérito. Porque
a comissão tem tempo, prazo, né, para que não se caia na chacota de terminar a comissão parlamentar de inquérito sem que a investigação tome todos os depoimentos necessários. É importante que se tome num clima de tranquilidade, que a gente possa fazer com o melhor equipamento possível. E o plenário é esse local adequado. O auditório não é um local adequado. Então nós precisamos, eu peço, senhor presidente, que a gente possa, eu por várias vezes fiz essa reclamação na comissão parlamentar de inquérito, por várias vezes. Teve uma audiência que eu contei, tinham 14 vereadores amontoados no auditório, fora mais uma série de assessores, enquanto aqui tinha uma sessão solene, ou uma audiência pública, não sei mais, do então vereador Wagner Siqueira, que tinham exatas 7 pessoas, eu vim aqui e contei, tinham 7 pessoas contando com ele aqui dentro do plenário. Então eu entendo que a gente precisa ter aqui na casa uma prioridade para que a casa possa ter um funcionamento mais adequado. Eu não estou querendo atribuir esse fato ao lamentável episódio ocorrido hoje. Agora, que por várias vezes a comissão parlamentar de inquérito funcionou de forma absolutamente inadequada, funcionou, né? Quer dizer, parece simples, mas primeiro não tem nem cadeira. O vereador Guaraná chegou lá e ficou em pé uma meia hora antes de aparecer uma cadeira para ele sentar, é membro da comissão parlamentar de inquérito. Eu sento numa cadeira que eu fico afundado para trás, eu não consigo nem ver a cara dos outros membros da comissão parlamentar de inquérito. Então, eu acho que não é um local adequado. A comissão parlamentar de inquérito, na minha opinião, nós temos que acabar com essa bobagem. Porque é democracia, não tem nada de democracia. Comissão parlamentar de inquérito é um local onde está sendo inquirida uma pessoa vem como testemunha ou vem como depoente. Essa pessoa tem coisas importantes a serem ditas, é importante total concentração, que todos os depoentes possam efetivamente fazer o seu depoimento com tranquilidade, para que os membros da comissão parlamentar de inquérito possam efetivamente prestar os seus depoimentos sem serem pressionados e para que todos possam ouvir os depoimentos. Eu confesso que depois dessa confusão, na hora que eu ia fazer as minhas perguntas ao secretário de esporte, eu já estava absolutamente desconcentrado. A minha linha de raciocínio foi absolutamente quebrada. Eu já não tinha mais o que perguntar a ele. Deixei passar uma série de dúvidas que eu tinha e continuo tendo. Então eu queria fazer esse pedido à mesa diretora para que a gente possa efetivamente dar prioridade, não que não tenham sessões importantes, sessão solene, mas isso é de fundamental importância para que as comissões parlamentares de inquérito, tem prazo definido, possam efetivamente serem feitos no local mais adequado da casa. Agora que ficou grave. A presidência realmente reconhece, né, a ponderação de Vossa Excelência, bem como da vereadora Rosa Fernandes. Então, o que nós podemos adiantar a Vossa Excelência, vereador Rodrigo Beto, é levarmos essa situação à mesa diretora, né? Serei de opinião para que a mesa sente com os líderes, né, de lideranças partidárias, blocos, para que efetivamente a gente defina, né, essa questão, podendo estabelecer 2 dias na semana para as CPIs, né, independentemente de ter ou não CPI em andamento, né, ou 3 dias e para as solenidades na parte da manhã, né, porque dessa forma o plenário estaria garantido, sobretudo, né, a oitiva aí de testemunhas, né, a melhor acomodação dos senhores vereadores, inclusive, né, das próprias galerias, quando se tratar de uma CPI muito concorrida. Então, Vossa Excelência poderá estar ciente de que eu levarei este caso ao presidente Sami Jorge, né, aos demais membros da mesa, para que se sente com os senhores líderes, né, para que a gente defina isso uma vez por todos. Porque, infelizmente, quando já está designada a data, né, para solenidades requeridas e aprovadas por este plenário a um determinado vereador, fica difícil a mesa diretora, né, alterar essas datas. Palavra pela ordem, vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, a situação é muito mais grave do que eu pressupus, porque há um fato verdadeiro nisso tudo, que eu entrei brincando lá mesmo. Mas quando eu adentrei brincando, é porque eu pressupus que aquele era um momento de recreação. Tinha vereador sentado debaixo da mesa. Não tinha lugar ninguém para passar.
E o vereador sabe disso, acabou de dizer o vereador. E olha só que irresponsabilidade do dirigente dos trabalhos permitir que uma claque se aglomerasse, sabendo que era uma claque. Eu vi tanta gente ao mesmo tempo, e eu não conseguia passar, não havia cadeira para sentar, e debaixo da mesa tinham vereadores sentados, e em volta todo mundo sentado no chão. Então eu entrei brincando, como eu sou muito gozador, falei, meu Deus, o que é isso aqui? Isso lotado, o que está acontecendo aqui? Isso que eu entrei falando. Aí o vereador, de uma forma como ele é peculiar, é inóspito, né, e de grosseiro, e eu até tolerei a grosseria, porque eu entendi que estava havendo uma CPI naquele momento ali. Não sabia da gravidade que agora o Rodrigo Belo está dizendo, que tinha uma claque ali, coisa que não poderia nem deixar acontecer. O presidente errou, porque se aquele era uma claque, podia se voltar até fisicamente contra os vereadores que fossem do outro lado. Então, o que existe na verdade? Eu adentrei de uma forma, mas quando a mesa falou que eu estava brincando, debochando, etc., eu parei, eu não retruquei, eu sentei, calminho, etc. Agora, quem me irritou e me xingou foi o senhor ali que não tem o mínimo controle. O senhor já pensou uma sala cheia de adversários, uma claque, pessoa sentada no chão, apertada, que não dava nem para respirar. Todo mundo é testemunha. E ele descompensado, um presidente descompensado, balançando o pé de cara amarrado, se tremendo todo, nunca vi isso na minha vida. O que eu quis inicialmente foi descontrair, não consegui, porque ele ficou irritado, xingou, ofendeu. Aí eu mudei, nem meu celular eu podia atender. Agora, senhor presidente, tudo isso que eu estou dizendo, sem um ponto nem uma vírgula, até o palavrão que ele me xingou, eu só revidei, agredi quando ele me xingou. Está gravado. Eu peço que não tire, não apague a pedido de ninguém. Eu quero que o senhor requisite a fita. A fita tem que ser requisitada para os senhores ouvirem o que está lá. É um presidente descompensado, nervoso, mandando o vereador sentar, calar a boca, ficar quietinho. Primeiro que eu perguntei no primeiro momento, sentar aonde? Não tinha cadeira, ele mandava eu sentar. Aonde? Não tinha cadeira, como é que ele... E ele dizia, senta aí, aonde? Eu perguntei, aonde o senhor quer que eu sente? Só no chão? Aí um senhor gentilmente levantou, esse coitado infeliz que foi para uma cadeira de trás, levou com uma peça daquela de microfone no peito, não sei nem se está ferido, machucado, não sei o estado da pessoa. Mas queria lhe dizer que, infelizmente, independente disso que o Beto acabou de dizer, que é o reconhecimento vivo da incompetência naquele momento. Eu não estou dizendo se ela é competente antes ou depois da CPI, ela vai fazer um relatório, é um problema da CPI, e aquilo não atrapalhou em nada, mas é uma incompetência dos trabalhos deixar uma sala lotada daquele jeito. E eu, como nunca vi isso, esses anos todos na Câmara, eu nunca vi isso, um lugar onde ninguém podia entrar, um vereador não pode entrar, está lotado de gente, vereador sentado no chão pelos tetos, e eu entrei realmente brincando. Não fiz nada demais. Se tinha ânimo exaltado, eu entrei com a minha jocosidade, tentando tornar um ambiente mais feliz. Mas, infelizmente, o presidente, despreparado e emocionalmente desequilibrado, quase criou um caos lá dentro, por uma simples ligação de telefone. Mas isso é, para mim, assunto neste momento, viu, vereador? Neste momento, é um assunto encerrado, no qual Vossa Excelência, senhor presidente, requisite a fita. Agora, não deixe ninguém mexer num ponto, porque pode chegar algum lá, tira isso, apaga aquilo, tem que estar tudo escritinho lá, é só botar no ouvidinho e ouvir o que foi dito pelo descompensado aí. Guzmão. Passa a ser a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1490, 2003, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa, que torna obrigatória a fixação de placas com a forma de entrega de mercadorias ao consumidor nos estabelecimentos de venda a varejo. Senhor Matéria...
A matéria já está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais de votação. Senhor presidente, um questionamento de ordem é se essa matéria que foi votada ainda agora, ela volta antes ou depois da primeira votação seguinte? A presidência já responderá a Vossa Excelência tão logo apreciemos a matéria em votação. Já me dou por respondido, então vai ser votado depois dessa. Só no próximo prolongamento, vereador. Senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Vou encerrar, hein?
Senhoras e senhores vereadores Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Bispo Jorge Braz, Edson Santos, Índio da Costa, Jerominho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, José Moraes, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, S. Ferraz. Vou encerrar, hein? Presentes e votando não, 22 senhores vereadores. Veto é rejeitado, segue a promulgação. A presidência tem esclarecer ao nobre vereador Jorge Pereira que o requerimento de autoria do senhor vereador Mário Del Rey, apreciado no prolongamento, somente será reapreciado no prolongamento de uma outra sessão ordinária. Em tramitação especial em regime de urgência, em votação, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1093/2002, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a construir espaço sociocultural e desportivo no imóvel da antiga Fábrica Mundial, localizado no bairro de Honório Gorgel, e dá outras providências. Matéria requer quórum de maioria absoluta e está em votação.
veículo. Não, acabou. O que eu falei ali? Não ouviu, não? Não ouviu? Pô, acabou, pô. Aqui, né? Hoje ele me fez outra autuação, sabe o quê? Me proibindo de falar de outros candidatos na TV, é do César. Me proibindo, assim, de falar. Aí, Como é que você sabe quem é candidato? é. É porque eu falo muito do César, né? Mas aí eu, por causa do hangar, eu tô muito desesperada. Né? Ah, falar mal que ele Não falo mal. Falo mal. Tipo assim, uma pessoa que eu confiava, aquelas coisas que eu falo. A Jamila É. Luiz, te mandou escrever. Mandou. Acho que eu tenho uma cópia aqui pra você. Ó. Eu botei tudo que eu recebi dele. Foi uma notificação, na verdade, foi só um aviso. É só pra é cópia mesmo. Eu mandei eu mandei descer agora. Foi lá no seu gabinete que ele mandou. Coitado. Você viu? Eu vou ficar aqui direto. Não. Essa foi a primeira edição, né? Só que eu fui a primeira a dia. Sim, mas depois não saiu, não. Tá no Aí, tirado. não, aí saiu com o menino. Não, nosso amigo. O Edson. Mas uma evidência Não, só o duas. Só o Edson. Seu projeto também, você não olhou igual? Vem de cadeira de Você roda. vê aqui, ó, que você foi o mais ouvinte, tá muito funcionando. Botou comigo. Vem até de cadeira de roda. Já tem uma lei. Organização que o jornalista é mais pressionado, é um mau elemento dele. Ele se preocupa, quando ele bota você no jornal, está me prejudicando. Sem critério, sem perguntar no gabinete, sem perguntar nele, pega, mete a caneta. Ele é um grande sacana. Os sacanas às vezes se dão mal. Não sacanei ninguém, porque ele fez como uma covardia. Esse jornalista aí, ele é um safado. Botou você? Você acha que eu deveria falar alguma coisa sobre ele? Não vou falar. Senhoras e senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Bispo Dr. Monteiro, Bispo Jorge Braz, Edson Santos, Índio da Costa, Jerominho, João Cabral, Jorge Pereira, José Moraes, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Mário Del Rey, Patrícia Amorim, Professor Washington, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, S. Ferraz. Não. Tudo bem? Tá, eu vou ficar aqui. Tá bom. Não, tá aqui. Tá bom. Ainda botaram a gente na primeira. Vou encerrar, hein?
Presentes 20 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Palavra pela ordem, nobre vereador Argemiro Pimentel. Senhor presidente, vereador Ivan Moreira, senhoras vereadores, senhores vereadores, vocês têm acompanhado aqui na casa a minha trajetória como parlamentar. Eu tenho procurado, na medida do possível, ser o mais correto possível, trabalhando aqui sempre que posso. Jamais faltei a sessão quando pude estar presente. Tenho sido por várias ocasiões elogiado aí por companheiros, veteranos aqui da casa, pela minha atuação, pela minha dedicação e pelo carinho ao meu mandato de parlamentar. Todos sabem aqui nessa casa e toda a imprensa da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, sabe do meu acidente. E os senhores sabem que o que registra, o que determina a nossa presença aqui é o livro. E o painel é para que os vereadores façam o processo de votação. Nós não somos obrigados a chegar aqui e registrar a presença no painel, e sim a assinar o livro de presença. Eu estive aqui várias vezes de cadeira de rodas. Eu fui levado para presidir sessão no colo por funcionário dessa casa. Eu fui encarregado aqui pela segurança várias vezes na cadeira de roda para estar presente neste plenário, cumprindo o meu dever de parlamentar. Várias pessoas falam, você poderia estar em casa, porque não é obrigado estar aqui na condição que você está. Mas eu acho que eu tenho que estar sim, tenho que estar. Eu já estou podendo me locomover de muleta, estive aqui de andador. Mas, portanto, a ação que o jornalista do jornal O Dia, sem sequer se preocupar de ligar para o meu gabinete, de consultar a assessoria da Câmara, colocou no jornal que eu seria o vereador mais faltoso do mês. Claro que a condição que eu estou, não posso estar toda hora aqui no plenário, que eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que locomover, tem que ter uma pessoa para me acompanhar. E a minha esposa tem feito isso, me acompanhar, para me levar no banheiro, para que eu possa me locomover. Precisei sempre de ajuda. E o jornalista Pedro, não sei das quantas aí, numa atitude covarde, sem consultar a Câmara, sem consultar o meu gabinete, ele colocou que eu fui o vereador mais faltoso do mês. Eu poderia até buscar processar o jornal, o próprio jornalista, mas quem é ruim por si se destrói. O jornalista certamente vai encontrar uma outra pessoa que ele vai atacar e vai responder à altura com o que ele merece. Eu não quero classificá-lo hoje como nada. Eu quero apenas que ele seja punido com a própria justiça divina. Porque o ato que ele fez, ele me viu aqui várias vezes de cadeira de roda, de andador, de moleta, me viu carregado no colo aí pela escadaria. Portanto, senhor presidente, ele foi um covarde em fazer isso comigo. Ele foi um covarde em fazer isso com a cidade do Rio de Janeiro, com um parlamentar digno e decente, que faço tudo, só não faço o impossível, para corresponder à altura os meus 22.290 votos que foram acreditados à minha pessoa. Então, eu quero registrar isso aqui, tanto eu quanto a vereadora Verônica Costa, e por várias vezes a gente vem aqui e nem sempre a gente fica no plenário. Nós temos nossas obrigações no gabinete. Eu sou vereador comunitário, permanentemente no meu gabinete tem várias pessoas ali para que eu possa atender. E o momento que eu atravesso não me permite que eu esteja aqui permanente no plenário. Então, pergunte a qualquer funcionário da segurança, vejam no livro, eu estive presente aí fazendo um esforço terrível para estar cumprindo com o meu dever de parlamentar. Então, senhor presidente, muito obrigado, e eu quero lamentar esse ato covarde, essa posição ingrata e cruel que esse jornalista fez para comigo. Muito obrigado, senhor presidente.
palavra pela ordem, nobre vereadora Verônica Costa. Boa tarde a todos os presentes hoje aqui. Eu acho que, em concordância, até indignada com o que foi escrito no jornal, um jornal que a gente preza tanto, que a gente respeita tanto, eu não entendo o que leva um ser humano a escrever, né? Ele que estudou, fez lá a faculdade dele, escrever mentiras num jornal tão importante para o nosso Estado. E colocar na primeira página também parece que tem até alguma intenção política, né? Porque é uma reta final, de tentar marginalizar, denigrir uma imagem de uma pessoa que muitos sabem que eu estou aqui. Eu tenho um programa de televisão, tenho de rádio, que também são programas que eu tenho como meus centros sociais, qual eu consigo ajudar os jovens. Quando eles cantam, eles têm ali uma oportunidade de se livrarem de muitas das vezes uma vida sem volta. E os meus programas são gravados. Todos os dias eu estou aqui. No início do meu mandato, eu tive alguns problemas, todo mundo sabe, problemas pessoais, mas mesmo assim eu também estava presente na Câmara. Mas toda vez que chega perto da eleição, o mesmo jornalista me coloca sempre como a mais ausente, como o mico do ano, o mico do mês. Então é uma pessoa assim, muito desrespeitosa, na qual a gente tem que ficar mais atento, todos os vereadores, estudar a possibilidade, porque no mesmo dia eu liguei para o jornal, e o jornal, na segunda edição, ele colocou o vereador Edson Santos me chamando como se eu não tivesse compromisso com a Câmara, se realmente eu tivesse o programa de rádio. E eu hoje parei o Edson aqui, o Edson indignado falou: Verônica, essas não foram as minhas palavras, porque eu tenho acompanhado a sua presença aqui na Câmara, e realmente eu vou amanhã, terça-feira, que ele teve uma reunião externa, eu vou pegar a tribuna e vou botar o jornalista na sua frente para eu provar a você que eu não falei isso. Então a gente mostra que até mesmo a novela Celebridade, o Renato, né, existe até aqui na Câmara também, o jornalista de uma índole péssima, que realmente é decepcionante. Eu quero dizer que, como o Agemiro, tadinho, que é uma pessoa que mesmo doentada está aqui presente, eu não poderia deixar de estar. Estou todos os dias. O meu programa é gravado toda segunda-feira, de 10 da noite a 1 hora da manhã. Toda segunda-feira eu estou gravando os meus programas, tanto de rádio quanto de televisão. Se por acaso cai a sessão e, de repente, eu vou para alguma reunião externa ou se eu passo na rádio, aí é outra história. Mas todo dia eu estou aqui. Se eu não estou aqui dentro, eu estou aqui na sala inglesa. Mas deixar de vir à Câmara, isso é uma maldade. É o que ele falou, né? Que Deus possa cobrar dele, que ele possa encontrar uma pessoa com o mesmo caráter dele para cobrar o que ele realmente merece pagar, assim. Obrigado pela atenção de todos. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1242A 2003, de autoria do senhor vereador Mário Del Rey, que dá o nome Zicartola, à atual Avenida Visconde de Niterói, no município do Rio de Janeiro. Pendentes de pareceres. Comissão de Justiça, nobre vereador Jorge Pereira, não estando. Vereador Romualdo, não estando. Vereador Jorge Mauro, não estando. Vereador Edmilson Dias, emitir parecer pela Comissão de Justiça. A veto total aposto. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela rejeição ou pela manutenção? Pela rejeição. Parecer pela rejeição ao veto. Comissão de Mérito, nobre vereador Rodrigo Betlen. Não estando. Vereador professor Washington, emitir parecer pela Comissão de Mérito. A veto total. Rejeição ou manutenção? É pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais.
Senhoras e senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Bispo Jorge Braz, Edson Santos, Índio da Costa, Jeromim, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Mauro, Jorge Pereira, José Moraes, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Patrícia Amorim, Rodrigo Betren, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, S. Ferraz. Vou encerrar a votação, hein? Presentes 20 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Desculpe, Mário. Tramitação especial em regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1436/2003, de autoria do vereador Argemiro Pimentel. Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais do município de fixarem em lugar visível a lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça. Vereador Chico Aguiar, emitir parecer pela Comissão de Justiça. Pela rejeição ou manutenção. Pela rejeição do veto. Vai ser pela rejeição, pela Comissão de Finanças. Nobre vereador, vereadora Rosa, não estamos. Professor Washington. Marcelino da Almeida. Vereador professor Washington, emitir parecer a veto total. Rejeição ou manutenção? Rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Tudo bem? Vou mandar para o teu gabinete. Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Matéria requer quórum de maioria absoluta.
Senhores vereadores Alberto Salles, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Bispo Jorge Braz, Edson Santos, Fernando Guzmão, Índio da Costa, Jerominho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, José Moraes, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Patrícia Amorim, Rodrigo Betlen, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Verônica Costa, Vou encerrar a votação, hein? Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Encerrar a votação. Presentes e votando não, 22 senhores vereadores. O veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Retornamos agora ao segundo veto da pauta. Tramitação especial em regime de urgência, em votação. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1093/2002, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a construir espaço sociocultural e desportivo no imóvel da antiga Fábrica Mundial, localizado no bairro de Honório Gorgel, e da outras providências. A matéria está em votação. Os senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Vereadores ausentes, compareçam. A matéria requer acordo de maioria absoluta.
Vou encerrar, hein? Vou encerrar. Senhores vereadores Aloysio Freitas, Bispo Jorge Braz, Chico Aguiar, Edson Santos, Índio da Costa, Jerominho, João Cabral, Jorge Pereira, José Moraes, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Professor Washington, Rodrigo Bethlen, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Verônica Costa. Eu vou encerrar a votação. Presentes 21 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem portanto dar continuidade aos trabalhos, tendo em vista ter sido constatada a terceira verificação
sem quórum para deliberar. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje, às 18h30, haverá solenidade, entrega de medalha de mérito Pedro Ernesto aos senhores Alexandre Riso Afonso Ferreira, Jerônimo de Melo da Silva e Mauro José Lima Batista. Requerimento do vereador Alexandre Serrode. Está encerrada, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no diário desta casa. Está encerrada a sessão.